Rio de Janeiro passou por uma situação bizarríssima nessa terça-feira, com uma mega operação da polícia acontecendo e que basicamente parou a cidade do Rio de Janeiro, mobilizou o Brasil inteiro parou para ver o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E se a gente usava antes num jeito meio figurativo, clima de guerra, o Rio de Janeiro vive uma guerra, né? A gente viu agora cenas de guerra, né? O Rio de Janeiro basicamente virou a faixa de Gaza por um bom período dessa tarde daí, com uma guerra acontecendo em plena luz do dia, numa das maiores cidades do Brasil. E uma coisa bizarra e que a gente precisa falar, mas acho que quem tem aqui pra falar melhor do que eu é Rodrigo Pimentel, que vai falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu hoje. E Rodrigo Pimentel é um cara que eu quero trazer aqui pro podcast, mas primeiro vamos ouvir o que ele falou. Na noite do dia 27 de outubro, 70 bandidos do Comando Vermelho invadiram a favela da Quitanda, da facção rival, fizeram uma senhora de 60 anos de idade refém, depois ela foi executada, foi assassinada, e também mataram um jovem de 30 anos de idade que não tinha a menor relação com o tráfico. Sem nenhuma ironia, o Rio de Janeiro é muito... na opinião do ministro Lewandowski, essa ação não configura uma ação de terrorismo. E também sem ironia alguma, na opinião do presidente Lula, esses facínoras que mataram essa senhora de 60 anos de idade, na verdade, são as verdadeiras vítimas. Os algozes são os usuários de maconha, ou como bem disse o presidente, os viciados, os maconheiros. Possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Esse pensamento é perigoso, é irracional, o presidente desconhece que as facções hoje não buscam somente vender maconha e cocaína, buscam o domínio territorial para cobrar taxas e impor o terror. Hoje pela manhã, a Polícia Militar e a Polícia Civil incursionaram olha no mundo ali. Olha o estado que tava acontecendo. Cara, se a gente tá falando assim, drone tacando bomba na polícia, troca de tiro, isso aqui, velho, você fala que isso aqui é uma faixa de Gaza, é isso daí. Galerinha com cabelinho do Oruan, né? Pô, os fãs do Oruan aí, inclusive, entraram na casa de um dos líderes aí do Comando Vermelho, quadros do Oruan pra estampar a parede, né? Que super inocente, né? Nunca fez nenhuma apologia a crime nem nada. Tentar prender os assassinos dessa senhora de 60 anos de idade. 8 policiais foram feridos, 2 heróis da Polícia Civil foram mortos, inclusive um camarada meu, o inspetor Marcos Vinícius, um verdadeiro herói, e os bandidos usaram drones lançando bombas em cima da polícia. Na opinião do Lewandowski, isso não é terrorismo. Os bandidos fecharam várias avenidas do Rio de Janeiro, usando ônibus, e pelo menos 14 carros roubados. Trembala do caos, porra, nós mesmo! Nós tá boladão, porra! Tudo parado na João Paulo, valeu, tropa? Não passa nada. O problema é que tá rolando lá nas áreas lá dos amigos, ó. Tudo parado, não passa nada. Na opinião do Lewandowski, isso não é terrorismo. Eu tenho certeza que ele está equivocado. E na opinião do presidente Lula, na verdade, esses fascínoros que espalham terror pelo Rio de Janeiro são vítimas, reforçando, na opinião do presidente Lula, o culpado são os viciados. A lógica é perigosa, isso provoca ações em todo o Brasil equivocadas. Eu vou dar o exemplo do estado do Ceará, governador do PT, Eumano Freitas, milhares de famílias estão sendo expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, e a polícia militar do governador Eumano, ao invés de garantir a sua segurança no bairro, ela te oferece uma viatura para você fazer a sua mudança. É a lógica de que o bandido sempre tem razão e de que a vítima, a sociedade, na verdade, é o culpado. Pense nisso, viu? Essa lógica vai levar o Brasil à ruína, principalmente nas periferias. A lógica equivocada de que o bandido é vítima e a sociedade é culpada. Bom, claramente dá pra ver que o Rodrigo Pimentel... Acho que o Rodrigo Pimentel talvez não goste do Lula, tá, gente? Aqui na dúvida, não sei se vocês acham que ele não sei se ele gosta muito do Lula ou não, tá? Tô na dúvida aqui. Inclusive, né, antes que a gente ache aqui, vamos pôr o Rodrigo Pimentel também. Ó, só aqui, achei esse cortezinho daqui. Aí ele foi preso de novo, na semana passada. Já como deputado? Já como deputado.
Se tivesse valendo a lei da blindagem... Que eu sou contra. Essa lei da blindagem que muitos colegas nossos são a favor, Igor, porque a direita toda do Brasil parece que é a favor dessa porra. Se tivesse valendo... Eles têm um objetivo específico, né? Se tivesse valendo a lei da blindagem, o TH Joyce não seria preso. Mas é bom saber que você é contra, porque eu também sou contra também. Eu sou contra, eu sou extremamente contra. Então, pra mim, ninguém está acima da lei, irmão. Beleza. Ninguém está acima da lei. Eu Eu falei pro Pimentel, pra mim, só tem uma pessoa que tinha que ter imunidade no país. Só uma, presidente da República. Ponto. O restante responde pelos erros dele. O cara cometeu um crime, velho. Matou o cara. Eu não posso prender ele porque ele tem imunidade. Velho. É bom, matar, o cara vai preso. As imunidades, em geral, servem pra uns crimes de menor potencial ofensivo, né? Exato. Agora, tu matar um cara, aí tu se Não, fudeu. mas se você não for pego em flagrante. Se você for pego em flagrante. É verdade. Se você não for pego em flagrante, você vai correr tudo normal. Merda pro Rio de Janeiro hoje seria que essa PEC da blindagem passasse. A PEC da blindagem, ela ia favorecer sim o PCC, o Comando Vermelho, o TCP, as milícias. Com certeza. E o que eu gostaria, Igor? Eu gostaria que os nossos deputados de direita, alguns são meus amigos, tivessem a coragem de dizer pra população, olha, nós estamos votando isso aqui é pra gente se proteger, mas isso vai foder o Brasil. Correto? Se eles falassem a verdade, né? Porque o Rio de Janeiro nós tivemos 12 deputados presos em 10 anos. Tivemos o governador Pascoal, que serrava o braço do cara, né? E governadores presos também. Então essa PEC, meu irmão... E detalhe, se essa PEC daqui a 3 anos fosse estendida por uma decisão da STF, às câmaras municipais. Mas isso, você tem alguma dúvida disso? Isso que a gente desviou dessa bomba daí, tá? Da PEC da blindagem aí, que Nicolas e uma rapaziada lutaram tão a favor aqui. Por pouco a gente conseguiu desviar disso daí, tá? Senão TH Joias estaria na rua. E, infelizmente, mano, é um bagulho que a gente precisa falar sobre tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. Não existe um fator único, tá, gente? Primeiro a gente precisa lembrar que não é só o Rio de Janeiro que passa por isso. Mais de 20% do Brasil está sob o comando de facções criminosas. Então a gente está vivendo um narco-estado, tá bom? Um narco-estado. Ponto. Isso tá acontecendo. Isso é bizarro. E não dá pra gente lidar com uma situação como essa que tem acontecido no Brasil do jeito que a gente tem tentado lidar, né? Com um direito penal mínimo, tratando polícia como vilã, um Estado que ele não pode entrar na zona de guerra. Não dá pra achar que alguma coisa vai ser resolvida dessa maneira, porque não vai. E a gente tem visto ainda por cima funkeiros que fazem apologia a facções criminosas e recebem ainda um apoio da sociedade muito grande, né? Não, ele tá só fazendo a arte dele aqui, ó. Pô, o cara é um artista aqui cantando o hino do Comando Vermelho. É coisa boa, coisa maravilhosa, né? E a gente vive esse momento bizarro. E que é um momento bizarro, que é importante da gente lembrar que não pode ser um motivo de palanque político. Essa mega operação que rolou ali, você vê o crime organizado usando drone pra atacar bomba na rapaziada. Porque assim, pelo que a esquerda, uma parte da esquerda eu vi falando hoje, é basicamente como se tivesse deixado a galera lá. Não, tinha que deixar lá, foi mexer ali. Não, se deixasse eles quietinhos ali, tava tudo bem. Oi? Né? Oi? E o segundo ponto também importante, né? Lembrar de como eles chegaram lá. Da falência do Estado em diversos momentos, de como a gente não dá suporte pra população periférica. Onde ali não existe polícia, onde ali não existe escolas, não existe um plano de governo pensado no pessoal daquelas regiões. O pessoal foi deixado à margem da sociedade, onde o poder paralelo foi crescendo e foram deixando lá. Foi deixando lá. E aí quando virou uma bomba relógio, falou assim, putz, né, a gente vai ter que resolver isso daqui, né? Né? Deixou o bolo muito tempo no forno, aí quando o bagulho queimou, falou, é verdade, a gente tinha que ter olhado pra isso. E agora não dá pra gente achar que a gente vai resolver um problema cantando Imagine All the People. Porque assim, o pessoal que tá lá não vai abrir mão daquele poder, gente. Vamos ser muito pé no chão aqui, vamos ser muito racional. Você virar e falar assim, não, mas é que tem que criar escolas, tem que, sabe, cuidar, e a pedagogia e tal. Você acha que o cara que é dono de uma boca, o cara que tá criando aí um império, né, o cara que é multimilionário por causa de droga, multimilionário, onde ele cobra aluguel das pessoas, onde ele cobra o gás, onde ele cobra o gato net, cobra a luz, onde ele expulsa as pessoas da casa, ele vai falar assim, puta,
Gente, pô, tô educando todas as crianças aqui, tô educando toda a rapaziada, eu não vou fazer nada. Gente, é uma guerra. É uma guerra, não tem o que fazer. É uma guerra ao crime, cara. E é um movimento que ele precisa existir de várias frentes, em várias camadas da sociedade. Precisa mudar as leis, porque boa parte dessa rapaziada que foi presa tá solta amanhã. Tocando terror. Pior, né? Não dá pra agir também achando que só dando tiro vai ficar tudo bem. Não vai. É preciso impedir que o próximo DOCA apareça. É preciso impedir que mais jovens entrem nessa porra. É dar segurança psicológica, boa nutrição, uma perspectiva de vida pra essa criança, onde o crime pra ela não seja a única opção. E é combater com bala bandido criminoso, terrorista, como se fosse terrorista. Um cara que tem rifle antitanque, o cara que tem um drone que taca bomba na polícia, um cara que domina ali numa guerra de milícia quase, um bagulho pô, parece que você tá vendo uma guerrilha no Rio de Janeiro, parece que tá vendo uma cena da faixa de Gaza ali. Pô, você virar e falar assim, não, vamos levar um livro ali. Não, venha, gente, aqui, ó. Tem um livrinho pra vocês lerem aqui, ó. Isso aqui vai educar vocês. Rapaziada. E é uma parada que ela vai além de direita, ela vai além de esquerda, vai além de tudo, velho. É uma parada bizarra que precisa ser feita. Porque, assim, cada vez mais o crime organizado, ele está se adentrando em mais camadas da sociedade, cara. A gente vai virar um narco-estado, ponto. Existe uma notícia que saiu essa semana que já existem facções criminosas adulterando agrotóxico. A gente tá passando uma crise do metanol por causa da rapaziada que falsifica bebida. Pessoas estão morrendo por causa disso. Tem cidades que as pessoas são expulsas na sua casa. E não precisava ter disparado nenhum tiro. Eles iam entrar como ali? Como é que você vai entrar numa zona de guerra? Vai falar assim, por favor, né? Oi, Doca. Seu Doca, eu trouxe um papelzinho aqui, seu Doca. Ó, Doca. Vai ter que se render, tá? Doca. Não eu sei, Doca. Não, Doca. Deu ruim. E também não dá pra um governador agir que nem cachorro louco. Sem ter o apoio do governo federal também. Porque quem se fudeu nessa situação toda foi também parte da população do Rio de Janeiro. São as pessoas ali que estão no meio do tiro trocado. São os pais de família, são as mães, são os trabalhadores que precisam trabalhar, precisam viver, precisam voltar pra casa. Essas pessoas acabam se tornando mais vítima ainda, porque essa galera não tem nada a ver com essa guerra que tá acontecendo. Nada a ver. Então, assim, fica numas de ver quem tem a culpa. Não, mas a culpa, tá querendo jogar a culpa pro PT, mas não é. Não, tá querendo jogar a culpa pra gente, mas não é. Mas não, eu não sou o culpado, não sou eu, é você que tá querendo isso. Tá querendo virar corrida de palanque político. E assim, a gente viu esse ano, e não dá pra gente tirar o mérito, uma ação muito boa contra o crime organizado aqui em São Paulo. A gente viu uma ação muito boa, muito relevante. Porra, pegou a galera da Faria Lima, pegou a galera ali que tava fazendo o metanol, pegou bastante o pessoal das padarias, dos motéis. Pô, foi uma ação muito boa do Ministério Público. Só que assim, só isso não dá. Não dá pra achar ou tratar que, bicho, não... isso daí não é um problema genuíno, isso é um problema muito maior, velho. Sabe? Esse é um problema que a gente precisa começar a tratar como prioridade nesse país, porque assim, o brasileiro, ele tá refém do crime organizado, mano. É isso. Aqui, ó, irmão, aqui hoje foi um inferno. As ruas bloqueadas, todo mundo indo pro metrô, expediente acabou mais cedo, liberou geral na mesma hora, zona de caos. Bicho. Pessoal fazendo barricada, tendo arrastão. Então, assim, e é bizarro, porque e aquele papo que eu falo pra vocês, assim, isso é um problema real.
Tem que parar de votar em deputado que é eleito falando de banheiro trans. E quando chega lá na Câmara, vota a favor da PEC da blindagem. Porque esse dia desses mesmo foi preso o TH Joias, lidado com crime organizado, que era deputado. E se tivesse passado a PEC da blindagem, esse cara tava solto, não era nem investigado, não era nem preso. Se a gente ficar nesse papo de que é a lacrada, ai, o pobre oprimido pelo Estado, não, deixa ele, ai, o traficante é a vitimazinha. Se a gente ficar nessa da mitada do, ai, o banheiro trans, ai, não sei o quê, velho, esse país vai terminar de afundar, meu parceiro. É uma guerra que tá acontecendo, irmão. E hoje, assim, pensa, gente, a maior cidade turística do Brasil exibindo cenas de guerra pro mundo inteiro. Porque assim, se fosse se fosse uma parada, tipo assim, Cabo Bró do Sul, ninguém nunca ouviu falar. Quando você fala Rio de Janeiro, todo mundo conhece, Copacabana, o Leblon. Essa é a imagem que a gente vende pelo resto do mundo, mano. Essa é a imagem que a gente vende pro resto do mundo, de como é que tá o nosso país. Então, assim, é uma rapaziada com deixa disso, não mexe ali, a galera que mexe ali levanta o vespeiro, a população fica refém no meio, o policial que tá ali pra cumprir o bagulho dele não é amparado. O cara tá, mano, uma pressão fodida, tomando tiro, tomando bala, tá ferrado. A comunidade também não ajuda, porque você vai ver o que rola nas comunidades. É isso aqui, ó. Rapaziada que sai no meio da troca de tiro e aí acaba virando, mano. Acaba virando... Pô, tem vários vídeos desse daí, tipo, comunidade saindo e os criminosos correndo e se infiltrando no meio da galera. E a polícia, porra, fica completamente rendida de dar tiro, de pegar o bandido. Por quê? Porque tá misturado com os moradores. E aí, mano, é essa bizarrice que a gente tá, velho. Porque isso daí não vai ser resolvido com essa morosidade, com essa pacificidade, com essa paz que a galera tá tentando fazer. Fala, Ed, você acha que aconteceu serve de cortina de fumaça pra desviar o foco de alguma coisa que tá por vir? Não, velho. Eu acho que assim... Não preciso nem falar que o governador do Rio de Janeiro vai usar isso daqui de palanque político, tá, gente? Vamos falar a verdade? O cara vai usar isso aqui de palanque político pra se reeleger. Cláudio Castro vai fazer isso. E vamos lembrar agora, Cláudio Castro, que estava até pouco tempo atrás. Isso aqui, mano, isso aqui não dá pra gente... ficar de bobeirinha, né? O Cláudio Castro, ele dava rolê com o Thiago Joias, né? Quer ver? Pera que a dislexia pegou forte. Ó. Esse ex-deputado aqui, o Thiago Joias, não, TH Joias, foi flagrado em relação sexual com um líder do CV, né? O Thiago Raimundo dos Santos foi preso no início do mês por suspeito de intermediar a compra e venda de armas pra facção. Aí ele tava aqui fazendo um carinho no líder do Comando Vermelho, né? E aí você vai ver aqui, ó. Cláudio Castro, né? Parceiraço, TH Joias. Lembrando novamente, tá? Se a PEC da blindagem tivesse passado, TH Joias tava solto. Tá? Solto. Tava aqui dando rolê. Inclusive, ele era da Comissão de Segurança Pública da Alerj. Tá? Então, assim, esse é a bizarrice que a gente tá vivendo, né? E é isso, mano. Infelizmente, velho, essa é a bizarrice do país que a gente vive. Essa é a bizarrice do país que a gente vive. Essa ação ostensiva daí atrás do DOCA. Vão pegar o DOCA? Pô, talvez pegue.
talvez pegue. Mas no fim do dia, mano, não tem o que fazer, velho. No fim do dia, vai ter alguém que vai substituir o lugar, velho. A gente sabe que a rapaziada que tá dentro dos presídios hoje comanda um crime organizado lá de dentro, mano. É só olhar pra São Paulo, velho. Olha como é uma ação que precisa ser organizada de várias frentes. Não adianta falar, mata um, dá tiro aqui, dá tiro ali. Beleza, mas é a liderança que tá ali, o cara que tá ali. E a gente sabe que tá dando ordem e ninguém tá fazendo nada. Aí você fala, pô, as pessoas sabem que o maluco tá dentro do presídio, sabem o que ele tá fazendo, mas ninguém faz nada, porra. Sabe, isso daqui é bizarro. Então, assim, as próximas eleições, os próximos anos, assim, a gente precisa parar um pouco de sair dessa pauta moral, esquecer banheiro trans, esquecer de lacrada, identitarismo, essas porras, e começar a pensar na quantidade de pessoas que hoje vivem sob o jugo do crime, velho. E precisa começar a ser feito alguma coisa pra isso, velho. Porque não vai ser com Imagine All the People, não vai ser com paz e amor, não vai ser com tranquilidade que isso vai ser resolvido, mano. A gente precisa começar a ver medida clara disso sem tomada, alguma mudança, cara, enérgica contra isso. Essa tranquilidade não, ai, réu primário, ai, tadinho, né? Ai, não, ele é vítima, ele é oprimido, ai, como o policial trata mal o bandido. Cara, é exatamente essa galera que se aproveita disso, velho. É exatamente essa galera que se aproveita justamente disso. A gente vê cada vez mais matéria de faccionado que bota advogado, os caras estão entrando na política, os caras estão entrando na Faria Lima, os caras estão entrando nos governos, os caras estão fazendo lobby, os caras estão aparelhando o Estado pro lado deles, velho. A gente tá perdendo essa guerra, mano. De janeiro muito violento. É um mito. E aí a gente tem que ouvir isso aqui, ó. Então o que ela fala? O Rio de Janeiro é muito violento. É um mito que existe para justificar se morar em São Paulo. Entendi. Então é algo que os paulistas repetem à noite como um mantra, a violência do Rio, ficam vendo imagens da violência do Rio e se compartilhando imagens da violência do Rio para ter certeza de que eles nunca poderiam morar lá, porque é impossível de se morar no Rio de Janeiro. Eu digo, é impossível mesmo. Eu corroboro, mas eu acho que é um mito muito alimentado para as pessoas conseguirem dormir à noite sem morar no Rio, porque não é fácil eu dormir à noite pensando que poderia morar no Rio e não mora. Então o que ela fala? O Rio de Janeiro é muito violento. Enfim, é uma bizarrice o que a gente vive. É uma bizarrice o que a gente vive, é uma bizarrice o momento que a gente vive. Eu acho que é uma tristeza gigantesca, assim. Hoje, policiais foram mortos trabalhando, trabalhadores foram mortos no meio da operação, a população ficou assustada, população que tem que viver sobre tiro, sobre bomba, sobre desespero, sobre essa ameaça. Quantas famílias não devem ter desesperados com o pai que não conseguia voltar do trabalho, com a mãe que não conseguia voltar do trabalho, com o filho que estava na escola. Como é que essa família fica desesperada, um indo atrás do outro? Como é que essas pessoas ficam nesse momento? O trauma psicológico que essa galera vive, o pessoal que ainda vive na comunidade, o cara que ainda trabalha pelo certo dentro da comunidade, precisa pagar pelas pessoas que fazem o errado. Então, assim, já passou da hora do crime organizado começar a ser tratado como que eles são terroristas. A gente tá vivendo uma guerra dentro do país, mano. É uma guerra. Não adianta achar que a PM do bar, a Polícia Civil, a PM vai resolver isso. Tem que ser uma ação ostensiva. Chega! Chega do Linha Paz e Amor que subiu ali a rampa com a galerinha do identitarismo. Chega dessa porra. Foda-se, velho. Foda-se, mano. A pauta agora é segurança pública, velho. O trabalhador brasileiro hoje não consegue tomar a porra de um corote, de um drink, de um bagulhinho ali, uma caipirinha. Você acha que ele vai morrer do metanol da bebida que foi adulterada? O trabalhador não consegue pegar a porra de um ônibus, parar num ponto de ônibus sem rezar pra porra de um motoca não parar, enfiar uma arma na cara dele e levar embora. O trabalhador não consegue voltar pra casa dele sem sentir o desespero de que a facção não vai passar no dia seguinte pedindo pra ele sair de lá. Então, assim, virou uma guerra, já passou do ponto
De achar que é só... Ai, vamos levar os livros. Levem literatura para o pobre do bandido que ele vai mudar tudo. Ai, ai. Sabe? Imagine all the people. Já passou do ponto, velho. Fez um podcast inteiro com o Joel falando sobre como estão as coisas aqui, mano. Pô, dia desses pararam ali, ó. Não, só pra vocês terem o estado do bagulho como tá, mano. Shopping Moca. Shopping de Playboy do caralho. Tá? Shopping de Playboy do caralho. Que eu frequento. Tá? Diga-se de passagem. Pegaram uma loja que estava, supostamente, lavando dinheiro do crime organizado. Uma loja de bichinho de pelúcia. Você vai comprar um bichinho de pelúcia pra sua filha e você tá lavando dinheiro do crime organizado. Sabe? É uma maluquice o nível de aparelhamento, o nível de coisas ao redor, de como eles estão nas entranhas cada vez mais da gente. Padarias, motéis, refinarias, empresas de ônibus. E a gente age com uma boa. Por quê? Porque tem muito deputado com a mão sendo molhada. Diga-se de passagem, não é mesmo? Porque tem muita gente que tem medo de, a gente vai perder a nossa pauta moral, né? Se a gente começar a falar agora que bandido bom é bandido morto, vai ser incoerente com tudo que a gente fez, né? E fica nesse não me toque, não me faz, não faz nada, e no fim do dia, mano, quem se fode é o trabalhador brasileiro. É o cara que tá organizando, né? Olha isso aqui, ó. Você vê baile funk com um monte de moto abandonada. Quantas dessas não foram roubadas? Quantas notícias a gente já não leu aqui de moto que é roubada pro cara fazer crime? Olha que maluquice, os caras roubam pra ir no baile, pra dar grau, pra fazer crime. Pra fazer no randandandan. É paredão de som de funk. Pra galera não consegue dormir porque tá tendo baile organizado pelo crime organizado. É mistura de crime organizado com gravadora, com Faria Lima. Vai pra todo lugar. Então, assim, não dá pra gente achar que o discurso de o crime tá só ali, na favela, é só o periférico. Não, o crime é coisa de pobre. Não é, velho. O crime já se entranhou em tudo quanto é canto, mano. Então precisa ser uma ação coletiva da sociedade. Precisa ter regras duras. Vai ter que ter embate duro também. Vamos ter que ter mudanças de tudo quanto é lado, de tudo quanto é gente, de tudo quanto é ordem. E não dá pra isso servir pra uma lacrada de político, porque nossos políticos viraram influenciador digital. Essa que é a parada. Nossos políticos viraram influenciador digital que fazem post pra ganhar like no Twitter e no Instagram. Ponto. Enfim. Isso é uma bizarrice. Aí, ó. Bom, isso foi no início. Vai dizer, Carol, em que momento foi isso? Ó. Essa foi feita por moradores simpatizantes do Comando Vermelho que, de certa forma, funcionam como uma espécie de escudo. Os traficantes, nesse momento, eles na verdade, não estão muito preocupados com a segurança da população ou de quem vive na comunidade. Eles, como terroristas no Oriente Médio, eles utilizam mulheres, crianças, adolescentes como uma forma de proteção, como uma forma de barreira para evitar, por exemplo, sobrevoo de helicóptero com rajada, para evitar que a polícia ataque de uma forma mais ostensiva. Então, eles saem em comboio com esses simpatizantes, com esses moradores das comunidades, para que eles sirvam de barreira para a proteção deles. Então, eles utilizam essas ruas vicinais, essas estradas de chão vicinais que cortam dois dos maiores complexos de favela do Rio de Janeiro, que é a Maré e o Complexo do Alemão, para que fujam, né? Então, essas ruas por dentro de matas são muito utilizadas como uma espécie de válvula de escape, para que eles deixem o local quando a polícia satura, né? Quando a polícia toma o local, eles utilizam essas ruas, essas estradas vicinais de terra batida por dentro de matas. É isso aí, velho.
Ed, no meio dessa guerra toda, caso houver um vácuo no poder, quem pode ocupar esse vácuo? Cara, milícia ou o PCC, né? Que também já tava se organizando com o Comando Vermelho, né? Há de se lembrar. Né? Há de se lembrar disso daí. Então, assim, cara... E aí, vamos lá lembrar, pra piorar, tá? Então, assim, tá todo mundo errado. Então, assim, deputado do PL querendo PEC da blindagem que ia blindar traficante, bandido que tivesse misturado com política, que nem foi TH Joias. Deputada que não quer o uso de drone e helicóptero por ação da polícia. Meu amigo, como é que você me entra numa zona de guerra? Drone só pode o outro. O policial do Rio de Janeiro vai atacar o crime organizado com flores. Como é que o cara vai entrar no meio de uma zona de guerra? Nisso aqui, ó. Como é que o cara vai entrar nisso daqui? Me fala. Não, tem que ter ação de inteligência. Qual que é a inteligência? Se o cara que tá aqui dentro, ele não sai daqui de dentro, ele tá num bunker, escondido, cercado pela comunidade, liderando o crime daí de dentro, qual que é a ação de inteligência que o cara vai entrar aí? Então, assim, o Estado falhou, o Rio de Janeiro falhou. Aproveitem a vista, é o que sobrou no Rio de Janeiro. Nossa, pelo menos o Rio de Janeiro tem mar. Aproveita o mar do Rio de Janeiro. E não dá pra falar muito mais também, porque São Paulo tá na mesma porra. E se você olhar e você tá em outro estado e falar assim, ufa, ainda bem que meu estado não tá assim, calma, que a gente tá chegando lá, tá? Que o jeito que o Brasil tá se espalhando por todos os estados. E assim, cada vez mais eles olham e eles veem isso. Falência do Estado. Eles veem como política completamente aberto pra isso, né? Como eles conseguem fazer com influência política. É a falha do Estado, é a falha de tudo. Cara, acabou, do poder público, os caras vão entrando. Então, assim, esse é um problema, velho, que não vai ser resolvido com uma coisinha só. Não adianta achar que, tipo, pô, é só construir escola, é só colocar aula de música, que a rapaziadinha vai resolver. Não. Não vai. Ah, é só sentar dando tiro, chegar dando tiro em filha da puta? Também não é. Porque, de novo, cria vácuo de poder. E a gente sabe que a galera ocupa quem tá lá. Então, assim, tem que ser uma ação ostensiva, velho, de todos os lados, da sociedade inteira, entendendo se a gente não quer mais isso. Ou aceita logo, ou fala assim, gente, ó, vamos falar moral? É isso aí mesmo, então, vota, cria partido CV, partido PCC, então legaliza essa porra, então foda-se. Não dá, velho. Assim, fingir que não tá lá não existe, não dá. Sabe? Uma hora a conta chega. Então, assim, ou a gente luta pra isso do jeito que tem que lutar, ou a gente, cara, assim, é poder jurídico vai ter que entrar no meio, é STF vai ter que entrar no meio, é polícia vai ter que entrar no meio, é exército vai ter que entrar no meio, a inteligência do Estado vai ter que entrar no meio e entender que isso aqui é além da polarização, isso aqui é além de Nicolas, além de Lully, além de Janones, além de Janja, isso é além de tudo isso, velho. Isso é além de tudo isso. Porque no fim do dia, mano, essa rapaziada que tem dinheiro, sabe onde é que eles estão? Estão num carro blindado, num apartamento muito chique, luxuoso, com seus seguranças na porta, comendo camarão, comendo lagosta, comendo do bom e melhor, e você não volta pra casa com medo de tomar um tiro, mas você precisa chegar logo porque sua filha tá saindo da escola. Você tá preso na estação da Central do Brasil, desesperado de saber se vai conseguir chegar na tua casa, desesperado. Mas a rapaziada tá vivendo do bom e melhor em Brasília, com auxílio terno, auxílio tudo. E discutindo aí se é o poste de luz que vai resolver o crime organizado. Ah, bota um poste de luz ali que resolve. Enfim, mano,
uma tristeza, mano. É uma tristeza. Assim, o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro é um dia pra ser esquecido. Não foi a primeira, não foi a última vez, infelizmente. E do jeito que as coisas andam assim, tá longe de ser um problema a ser resolvido, entendeu? Tá longe de ser um problema a ser resolvido, assim. A gente não vai... vai ficar a gente brigando pra conseguir o lacre, a mitada, vai conseguir ser reeleito, vai se manter no poder. Passinhos de tartaruga, né? E é isso aí. Meus sentimentos aos policiais que perderam a vida na operação do Rio de Janeiro. Meu sentimento a todas as famílias que perderam entes queridos nessa brincadeira toda. Meus sentimentos a todo mundo que teve que passar por esse estresse absurdo no dia de hoje. Teve que pagar por essa carga emocional bizarra que deve ser você tá ouvindo tiro de... Gente, eu não consigo cogitar o que é você viver com rajada de tiro. Imagina só a sua cidade ter rajada de tiro. Sabe? Então, assim, os caras estão dando rajada de metralhadora, um drone soltando bomba. Imagina você ter que viver com isso. Você tem que acordar amanhã e ir trabalhar. 6 por 1, ganhando um salário mínimo. Enquanto um deputado ganha 46 mil reais pra ficar tweetando das tetas do Jones Manuel. Sabe? Enfim. É bizarro isso daí, mano. Bizarro, assim. Quem não se revolta... não existe solução fácil, não existe uma solução só, não existe um caminho só. Quem acha que é um passe de mágica, assim, constrói mais escola que resolve isso. Né? Obrigado, Comando Vermelho. Estou de home office amanhã. Gabriel Dias. Rir pra não chorar, né, velho? Bizarro.